Senhor, me dê graça, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tuas mãos estou, Pai. Muito boa tarde, amado e querido ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra, falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso querido e amado Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Alegre, porque até aqui o Senhor nos trouxe. E aquela paz que eu quero dividir, gosto de dividir com os meus irmãos, porque Jesus vive e por Ele viver, eu, você, nós podemos crer no amanhã. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor nosso Deus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia! Meus amados irmãos, eu quero dividir com os irmãos o que está escrito em Daniel, no capítulo 3, o verso 24 e 25. Nos fala de 3 jovens que saíram da casa de seus pais, foram levados como escravos para a Babilônia, juntamente com Daniel. E a certo tempo que ali estava, o rei Nabucodonosor é um rei que naquela época, o mundo conhecido, ele dominou por um certo período. Era o rei que não só da Babilônia, mas dominava o mundo conhecido da época. E vaidoso, geralmente o poder sobe a cabeça, né? Ele fez uma estátua de ouro de aproximadamente 30 metros de altura e 6 metros de largura. Uma coisa colossal, né? E colocou num vasto campo. Era um lugar chamado Campo de Dera, na província de Babilônia. Pois bem, ele ordenou seus súditos, né, a todo o seu povo, que viesse a consagração daquela estátua, né? A homenagem que ele ia fazer, né? A inauguração daquele símbolo. E quando os instrumentos tocassem, ele colocou uma regra: quando tocasse os instrumentos, todos teriam que se ajoelhar e adorar aquele colosso, aquela estátua. Pois bem, se não obedecesse, a pessoa seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Os irmãos conhecem bem, leitores da Palavra de Deus, mas é bom lembrarmos, né? Havia ali no seu governo os 3 jovens, o nome que foram dados a eles, o novo nome, né? Era Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram judeus, servo do Senhor, que não obedeceram àquela orientação de dobrar seus joelhos a estátuas, a ídolos, e por isso foram chamados perante o rei. Se não tem Deus, né, eles estavam ali se tremendo, né, ia ceder àquele rei, né? O rei então dá-lhes uma nova chance. Se eles não se prostrassem ao som dos instrumentos, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Aí eles responderam que não. Aí o rei perguntou para eles: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Tolo, né? Os servos então responderam a Daniel, que está lá em 3,17. Eis que o nosso Deus, a resposta deles, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha a audácia deles, a confiança que eles e nós temos que ter no Deus que servimos, não nos acovardar perante a essas autoridades que querem ser ídolos de si mesmo, né? E se ele não quiser livrar,
Ele já disse, se o senhor não quiser livrar, fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses. Olha como que nós temos que ser. É um exemplo desses 3 jovens. Estavam em terra distante, à mercê daquele rei ali. Mas eles serviam ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. O rei ficou enfurecido. E a maioria que e mandou que aquecesse aquela fornalha várias vezes, acho que parece 7 vezes mais. E que aqueles servos, aqueles 3 jovens, fossem lançados ali na fornalha. Pois bem, o fogo era tão intenso, meus amados e queridos irmãos, que a chama mataram os soldados que foram lá levar os jovens para jogar lá no forno. O rei então levanta apressadamente e fala aos seus capitães. Está lá em Daniel 3:24. Não lançamos nós 3 homens, atados um amarrado ao outro, dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Eles tinham lançado os 3 jovens. O versículo 25, respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Glória seja dada ao Senhor. O Senhor não impede que a gente passe pela fornalha, mas Ele passa conosco, Ele nos tira, não permite que o fogo nos atinja. Muitas vezes, meus irmãos, o Senhor nos livra da fornalha da aflição, mas o Senhor nos livra de dentro dela. Ele, às vezes, não nos livra da fornalha, nós vamos passar pela prova ali, vamos passar por um deserto, mas Ele está conosco e nos dá livramento, nos dá o escape. Amados, através do fogo da prova de Deus, o Senhor quer nos amadurecer na sua presença. Quer que nós passamos a nos alimentar de alimento sólido, não de leitinho mais, que não somos mais crianças. Criança que eu falo na fé, no servir ao Senhor. Nos ensina a ficar fortes, porque nós temos que ser fortes pelo poder que Jesus nos dá em nome dele. Quando nós entendemos isto, podemos falar como os servos. Aqueles 3 jovens que ali falaram. O nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Mas se não quiser nos livrar, nem assim serviremos a outros deuses. Então a peste está aí, pode chegar na nossa casa, se Deus assim o quiser. Mas nós não vamos nos entregar, não vamos desistir do Deus que servimos. Da minha família foi atingido 2 vezes, a minha filha e um filho, mas todos 2 saíram da fornalha, já estão em casa, são e prontos para continuar adorando o Senhor nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso, Ele nos livra do fogo ardente. Nós podemos falar como Jó, lembra? A Bíblia é todo exemplo para nós nos fortalecer e nos dá o elemento para responder ao inimigo na hora que ele nos desafia, porque ele está desafiando o nosso Deus. Era como estava lá Golias desafiando o exército do Deus vivo. Ele está desafiando o exército de Israel, está desafiando o exército de Deus Todo-Poderoso, que é o povo escolhido. Assim, quando ele nos afronta, ele está afrontando o servo do Senhor, os herdeiros do Senhor. Então nosso Deus responde em nosso nome e nos guarda. Olha, nós temos que falar como Jó, quando a sua esposa disse para ele estava lá, tinha perdido os filhos, a riqueza, estava doente, todo mal. A mulher dele fala assim para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela queria se livrar dele, daquele sofrimento. Ele então responde, falas como uma louca. Então a nossa palavra será essa, o Senhor deu, o Senhor tirou.
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O Senhor está na fornalha conosco, nos guardando. Quando nós assumimos essa posição de estar firme no Senhor, Ele vem e coloca-se dentro da fornalha conosco. E faz conosco o que se fez com aqueles 3 servos que ali passaram. O quarto homem, o Senhor tira as nossas ataduras, libertando-nos para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, quem anda passeando dentro do fogo? Nós podemos andar erguidos, passeando com Ele e realizando a sua obra. Quando o Senhor te manda num presídio pregar, não tenha medo, vai lá. Se te manda numa favela, que lá, vamos supor, lá tem o crime organizado, tem isso aqui também, não temas, vai, porque o Senhor é contigo. Não temas, não tenha medo de pregar a palavra do Senhor, não tenha medo de confessar que o Senhor é o nosso Deus, que nós não tememos as coisas desse mundo, porque Deus nos livra. Meus amados, as lutas, as provas não podem nos abater e não pode fazer com que nós ficamos parados na nossa caminhada e ficar prostrados dentro de casa com depressão, com isso, com aquilo. Não, meu amado. Levanta, ergue tua cabeça, seja como esses 3 jovens. Eles estavam longe de casa, vivendo como escravos numa terra distante, mas nem assim negaram o teu Deus. E é assim que o Senhor nos quer. Não havia uma lesão naqueles jovens. Na fornalha da aflição, nós podemos dizer, nós todos, eu passo, mas os irmãos passam por aflições, mas o Senhor refrigera minha alma. Ele tem curado as minhas feridas. É o aspecto daqueles 4 homens, é semelhante ao dos filhos dos deuses, falou o rei lá naquela época. Quando aqueles homens saíram da fornalha, olha bem, nenhuma lesão havia neles, nem nas suas vestes havia o chamuscado, e nem o fim de seus cabelos estavam queimados. Meu amado, não havia sinal nenhum que mostrasse que eles haviam passado por dentro de uma fornalha de fogo ardente. Mas no interior eram agora homens marcados, não por tristeza, por desânimo, mas marcados, transformados, não porque tivessem sido marcados pelo fogo, mas porque eles tiveram uma experiência com o Filho de Deus vivo. E eu creio que cada um de nós já passamos por experiências iguais. Não por passar dentro do fogo, mas passamos por experiências que nos levaram talvez a ficar momentaneamente bem perdido, mas o Senhor na mesma hora levanta, filho, fique de pé. E é o que tem acontecido conosco. O Senhor Jesus revela-se a eles glorificado. Era o aspecto do 4º homem que estava ali. Naquele meio hostil, queridos, que poderia a todo e qualquer instante causar pavor àqueles jovens. Eles participaram de uma intimidade profunda com o Senhor Jesus e de um gozo sem par. Eu almejo que todos nós possamos ter essa mesma experiência, queridos, e que nós possamos estar certo que naquela experiência, o momento que mais marcou aqueles servos, não foi quando o rei ordenou que eles fossem tirados da fornalha, mas foi quando eles viram o Filho de Deus com eles ali na fornalha e toda a tua glória. Meus amados, é nos momentos de prova que nós temos as maiores experiências com o Senhor nosso Deus, que nós vemos a misericórdia dele sobre nossas vidas.
É quando o Senhor pode revelar a nós com mais intimidade a sua glória. E o servo que tem uma experiência profunda com o Senhor, ele é marcado, ele é transformado, porque o fogo do Espírito Santo forjou em seu interior uma fortaleza para poder enfrentar as agruras dessa vida, desse mundo, porque sabe que tem um prêmio grande esperando por todos nós, que é a coroa da vida, a eternidade lá no reino da glória com o Pai. É um mistério maravilhoso ao passar com o Senhor e glorificar o seu nome na fornalha da aflição. Hoje a humanidade está passando na fornalha da aflição. Cada um de nós tem um temor disso ou daquilo. Está essa pandemia, está a violência, está a corrupção, está todo o mundo de cabeça para baixo. Mas nós temos paz. O fogo não nos atinge porque nós confiamos no Senhor, no Deus que servimos. Olha, podemos imaginar os brados de glórias e aleluias que aqueles jovens deram ao Senhor. E hoje nós podemos gritar, glória a Deus! E podemos clamar também pela brevidade do Senhor vir buscar a igreja dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus! Que Deus te abençoe, meu querido e amados irmãos. Que Deus abençoe, meus queridos e amadas irmãs. Que nós possamos continuar nesse caminho, nessa retidão de servir o Senhor. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas que leva a nossa experiência, porque é individual. Cada um de nós temos sua experiência individual com o Senhor nosso Deus, porque a salvação é individual. Mas você é vencedor, o sangue de Jesus te torna mais que vencedor. Então nós temos um encontro marcado, naquele dia que o Senhor vir buscar a igreja, que nós possamos dizer todos, eis-me aqui, Senhor. E Ele vai dizer, entre no gozo do... Oh, meu irmão, que maravilha, que maravilha. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa, tua família, que te guarde e proteja de todos os mal. E que você seja sempre um vencedor no Senhor. Eu convido você. Amanhã, 9 horas, eu estarei trazendo uma mensagem para nós, para você, meu querido e amados irmãos, minhas irmãs, que é para o nosso alimento espiritual, para nós continuar como aqueles 3 jovens, glorificando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, agradecendo o nome do Senhor pelas bênçãos, pelos livramentos recebidos do Senhor. Fiquem na paz, até amanhã, 9 horas, se Deus assim o permitir. Amém, meus amados?